Sabe, tem uns assuntos que me irritam. Esse é um deles. Olha a minha cara de raiva. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, aí deixa seu like, deixa seu dislike, sua sugestão de tema, seu comentário sobre o tema. Algo que também é importante, a gente tem feito cada vez mais, é pegar o link do vídeo e ajude a compartilhar, jogue no seu grupo de WhatsApp, jogue na sua timeline lá do Twitter, da sua rede social preferida. Se você curtiu o tema, vá além do like, dissemine o conteúdo por aí, fale, pô, tem um negócio legal ali, ou então, cara, tem um negócio ruim. Vá além do seu dislike também, se você achou ruim, mas tão ruim, mostra pros outros, fala, cara, isso aqui é tão ruim que eu queria que você visse. Aí você pega o link, ó, mostra pra pessoa, beleza? Porque tá na hora da gente responder uma pergunta, duas perguntas. Talvez o primeiro Polêmicas Vazias, um duplo tema, mas que na verdade tá dentro de um tema só. Técnico ganha jogo, e mais que isso, os técnicos brasileiros estão ultrapassados? Obviamente a gente tem discutido mais em 2019 por conta de dois fatores. Lá atrás, Jorge Sampaoli, ele acabou nos motivando a falar, poxa, será que de fato as ideias aqui no Brasil, elas estão acompanhando o que está acontecendo na Europa? Porque o Sampaoli chegou, rapidamente executou seu modelo de jogo, com um time com peças bem mais modestas que os seus concorrentes, o Santos conseguia ter mais padrão e jogar até melhor que a maioria dos seus concorrentes. E depois, pós-Copa América, tem a chegada de Jorge Jesus. E aí um cara que impactou no modelo de jogo, impactou na forma como essa equipe do Flamengo joga e impacta muito por conta dos resultados. A gente aqui já tá falando de um treinador com um turno de Campeonato Brasileiro, sem contar os jogos da Libertadores, por exemplo, da Copa do Brasil, só no turno de Campeonato Brasileiro, um cara com mais de 80% de aproveitamento, com muitos gols marcados e poucos gols sofridos. Hoje, você consegue ter os três principais artilheiros do Campeonato Brasileiro, os três principais construtores de gol no Campeonato Brasileiro, são do Flamengo, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. E aí, de fato, você começa a se questionar, né? Poxa, será que o que está sendo feito no Brasil, produzido no Brasil, em relação a futebol, tá acompanhando o que acontece fora daqui? Porque, poxa, vem dois caras de fora, dois caras com rodagem internacional e rapidamente eles executam um plano de jogo, um modelo de jogo que, poxa, a gente não estava tão acostumado a ver. Então essa é uma questão. E que traz a outra questão, o quanto o técnico é importante e o quanto o técnico ganha ou não o jogo. Porque tem aquela frase que aí eu já abro logo aqui o nosso Opiniões. E aí é o seguinte, é fácil ver uns bonecos aí falando o seguinte, e é muito bonita a frase, assim, ela é muito impactante, mas ela tem pouquíssima prática, né? Que é, técnico, ele não ganha jogo, mas o técnico ganha campeonato. Assim, é muito bonito, né? Só que o campeonato é feito de jogos. Logo, se um técnico ganha campeonato, ele também ganha jogos, porque só se ganha um campeonato ganhando jogos. Então, pra você ganhar um campeonato e ainda mais de pontos corridos, você tem que ter um acúmulo de bons resultados e uma coisa constante durante muito tempo. Então é impossível você ganhar um campeonato achando que isso não passa de jeito nenhum pelo treinador. Até as exceções só confirmam a regra. Porque aí você vai pegar um outro time que, poxa, esse aqui não deveria ganhar o campeonato, mas acabou ganhando. Só que na lei dos grandes números, quando você pega na estatística geral, não é assim que acontece. Para ganhar o campeonato, normalmente você precisa passar pelo trabalho do treinador. E aí por que eu falei que esse tema me irrita? Porque para mim é um negócio tão óbvio. E aqui, como a gente estuda pouco futebol, ou a gente se preocupa pouco em entender o que acontece no jogo, fica muito na polêmica, fica muito nos personagens, fica muito na coisa rasa, é fácil a gente achar que o treinador não tem papel nenhum e que não, o técnico não ganha jogo. E aí vem a outra barbaridade, uma outra opinião, que é o técnico ele não ganha jogo, mas o técnico ele perde jogo. E aí, desculpa, a frase ela é contraditória já no seu nascedouro, né? Porque se eu acho que um técnico é capaz de mexer a ponto de perder jogo, isso quer dizer que ele tem influência para ganhar jogo. Porque mesmo que ele não mexa, suponhamos que você tenha a visão, que para mim é rasa, de que o técnico não tem impacto nenhum, de que quem faz o jogo são os jogadores. Só em não atrapalhar e não diminuir o potencial dos jogadores já é algo de influência do treinador. Então sim, como gestor de plano de jogo, de modelo de jogo, de dia a dia de treinamento, de logística de treinamento, de gestão de ego das pessoas, só em eu não atrapalhar eu já estou influindo. Porque você desconsiderar o trabalho de um treinador é você ignorar as fases do jogo, ignorar o trabalho de dia a dia, todo o plano que se faz até chegar num jogo, desde a análise do adversário até a análise do próprio time e aquilo que é executado em campo. Porque eu canso
canso de falar aqui no Polêmicas Vazias que as pessoas têm mania de olhar o futebol como uma grande pelada profissional. E aí acha que tudo é no improviso, tudo é na decisão na hora, que o jogador toma a decisão na hora e que os caminhos vão sendo traçados dentro do jogo meio que de uma maneira aleatória. Por mais que o futebol seja dos esportes coletivos o mais aleatório, que você está falando de 22 caras, um objeto esférico durante 90 minutos, se chocando, se batendo, se arrumando dentro do campo, é óbvio que você vai ter dentro dos melhores planos coisas que saem do controle. Mas quando você tem alguém para planejar e para bolar um modelo de jogo, uma estratégia, uma tática, é para minimizar justamente o aspecto aleatório que é natural do jogo. Porém, ele não é o mais determinante. E é óbvio que o jogo se faz com talento, com preparação física, com preparação mental, mas você precisa de um treinador. E sim, técnico ganha jogo, técnico ganha campeonato, da mesma maneira que perde. Tem ótimos trabalhos com ótimos nomes e ótimos talentos que são jogados no ralo por ideias ruins, mal executadas, que não se adaptaram ao elenco, ou o técnico não se adaptou ao elenco, ou o elenco não se adaptou ao técnico, mas a coisa ficou incompatível e o time acaba caindo por terra. O caminho contrário também existe. Times que são médios ou medíocres e se tornam competitivos e bons por conta de uma simbiose que existe entre técnico e elenco. E aí quando a gente fala das fases do jogo, o futebol não é feito só de ataque e não é feito só de defesa. Você se prepara para atacar, se prepara para se defender. E quando está defendendo, você escolhe um jeito de defender. Quando você está atacando, você escolhe um jeito de atacar. A maneira como eu me comporto coletivamente em cada momento desse é determinada pelo técnico e a sua comissão. E isso tem toda a influência na maneira como eu vou jogar, na maneira como eu vou ganhar e na maneira como eu vou perder. Isso quer dizer que sempre bons trabalhos são premiados? Não. Até porque em um campeonato, um time só vai ganhar. Mas dentro dos objetivos, eu consigo ter sucesso de várias maneiras, olhando o que cada time pode entregar. E isso é mais claro na Europa do que aqui. Porque por conta dos estaduais, a gente tem uma mania de considerar todo mundo grande, todo mundo capaz de ganhar campeonato. E os estaduais iludiram muita gente por muito tempo. Porque tem time que claramente não pode ganhar o brasileiro, mas como ganha o estadual ou compete no estadual, ilude o torcedor. E por iludir o torcedor, a gente cria metas que são inatingíveis. Como eu crio metas inatingíveis e eu não consigo atingir, eu mudo o trabalho no meio do caminho porque, poxa, eu não cheguei nem perto do que eu imaginei. Só que às vezes eu imaginei um negócio que está distante da minha realidade. Assim, eu não posso vender pro meu torcedor que eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro ou ganhar uma Libertadores se eu claramente não tenho essa capacidade. E aí, às vezes, os técnicos aqui, principalmente, ficam reféns dessa situação, né? De alimentar uma ilusão. E uma ilusão que é alimentada sem tempo, o que é pior ainda. Então, os técnicos aqui não têm tempo e muitas vezes não têm metas claras, porque a minha meta clara pode ser ir para uma Libertadores, pode ser não cair, pode ser uma Sul-Americana, pode ser ficar entre os 10, pode ser ficar no G4, pode ser campeão. Mas eu preciso estabelecer isso junto com a minha diretoria e sabendo qual a capacidade real do meu elenco, onde eu vou investir, que modelo eu quero jogar. Porque se eu sou um torcedor acostumado a ter um time de toque de bola, por exemplo, o Santos, historicamente um time ofensivo, eu não posso contratar, é um desrespeito à história do meu clube, eu contratar um treinador que claramente é um treinador defensivo. Ele tá errado em ser defensivo, em ser compacto lá atrás e só jogar no contra-ataque? Não. Errado estou eu em contratar esse cara e achar que eu vou conseguir um casamento com esse clube que historicamente não joga assim. Então poucos times no Brasil respeitam a sua história ou o seu DNA e muitos nem sabem qual é o seu DNA, né? Os caras querem o resultado. Então dentro dessa confusão toda, o trabalho do treinador vira como se fosse um bombeiro, para apagar incêndio aqui, apagar incêndio acolá, organizar da melhor maneira possível os talentos que eu tenho que não vão ficar por muito tempo, porque os caras às vezes ficam 6 meses, 1 ano, se o cara for muito bom e ganhar um campeonato, vai ser vendido. Então a missão muitas vezes do técnico aqui é minimizar os estragos e fazer um time competitivo, normalmente competitivo e não agradável de ver jogar, porque são equipes que se preocupam em organizar primeiro o seu sistema defensivo e fazer ou implementar normalmente a mesma forma de atacar, que é um jogo mais direto, um jogo mais reativo, um jogo de trabalhar a posse, de ter paciência para achar o buraco na defesa adversária, tem sido cada vez mais raro porque é um estilo que exige mais complexidade, mais nível de treinamento e exige qualidade, né? Também não dá para eu fazer isso com qualquer tipo de jogador. Então o técnico ganha jogo, o técnico ganha campeonato porque é o técnico que define e executa isso no dia a dia. E aí vem uma outra questão que é sempre muito falada. Poxa, mas Jorge Jesus e Sampaoli deixaram muito claro aqui que, primeiro, para mim, o técnico ganha jogo e muda completamente a maneira de equipes que com outros treinadores jogavam de outra maneira. E além disso, que os nossos técnicos estão ultrapassados. E aí, óbvio, que a gente acaba sendo generalista, porque a análise aqui é total. Você vai ter técnicos que não estão ultrapassados. E quando você vai na base, você vê trabalhos que são muito modernos. Por exemplo, o Cobalcini no Internacional tem um trabalho muito bom. São 3 finais de Campeonato Brasileiro aspirantes, sendo 2 títulos. Um trabalho que lapidou muita gente boa que hoje é usada no profissional, incluindo, por exemplo, o Nonato, que já chegou um pouquinho mais pronto, mas que passou por lá, o Fux e vários outros jogadores. Você conversa com técnicos da
base, esses caras estão atentos ao que está acontecendo no mundo todo, porque sim, o futebol ele é um mercado, e é um mercado que evolui, ele é um mercado que vai mudando, é um mercado que vai se adaptando, e aqui nós demoramos a dar essas respostas, por isso que a gente fala que no futebol brasileiro nós estamos atrasados, ou estamos ultrapassados, acho que hoje conscientes de que precisamos correr atrás, porém faz muito tempo que aqui a gente não cria nada, a gente adapta e tenta fazer em cima do talento. O próprio Jorge Jesus falou isso há pouco tempo no SoFoot, que é um site muito bom na França, sobre os técnicos brasileiros durante muito tempo se sustentaram no talento dos jogadores. Então eles eram pouco estimulados a criar. E aí quando eu falo criar, é soluções para sair jogando, é soluções de como colocar o lateral para jogo, como fazer o time recuar, como trabalhar a bola no meio, como criar armadilhas para o adversário, de trazer ele para um lado, para eu jogar a bola para o outro, ou como tirar o adversário da área dele, para eu explorar as costas do zagueiro, por exemplo. Então aqui eu tô sendo genérico para deixar claro que essa é uma visão de um cara que hoje tá aqui, que até deu uma recuada no discurso, mas que ele tem um norte no que ele pensa, de que sim, durante muito tempo ficou a imagem de que não, nós produzimos muito talento. Então assim, para que pensar o futebol, estudar o futebol, se esses caras brotam de todo canto? E enquanto isso, o futebol fora daqui foi evoluindo em formação de jogadores e na execução dos planos de jogo. E por que que isso fica evidente? Até metade da década, você ainda via técnicos do Brasil dando coletivo de 40 minutos, de 45 minutos, às vezes até de 2 tempos, fazendo treino em campo grande, porque aí você tem modelos de treinamento, você tem um modelo analítico, que é um modelo de treino, por exemplo, quando o cara vai dribla o cone e bate no gol, só para citar um exemplo, tá? Esse é um modelo que eu vou analisar o movimento do cara e simular a situação. E tem um modelo de treino mais global, que é o campo maior, é o rachão, é o coletivo, enfim. E aí o que veio da Europa? O modelo de treino integrado, que é juntando as duas coisas, porque o jogo, ele é feito de momentos, e o treino tem que simular esses momentos. Não adianta eu treinar 90 minutos, 2 tempos de 45, numa intensidade que é completamente abaixo do que é o jogo, se eu não vou ter isso no jogo. Então, treino em campo reduzido, você começou lá e depois chegou aqui. Hoje, basicamente, todo mundo faz, mas isso demorou a beça a acontecer. A termologia do que os caras usam lá fora, que não é só o termo, é a execução desse termo, também só foi chegar aqui há pouco. E aí hoje você tem os treinadores falando e executando isso, porque sim, nós não produzimos literatura de futebol, a gente não produz estudo de futebol e tem que importar. Aí importa da Argentina, importa de Portugal, importa da Alemanha, importa de onde quer que seja. E aí chega um cara como o Jorge Jesus e faz coisas que são relativamente básicas no futebol europeu, como marcação pós-perda. Perdi a bola, eu já tento marcar. Porque eu tenho 2 formas, ou 3, 4, 5 formas de marcar. Uma é, assim que eu perdi a bola, eu já tento engolir o cara e roubar a bola de novo. A outra é, eu vou só toreando o cara ali pra desacelerar o time adversário e não deixar tomar um contra-ataque muito rápido. A outra é, eu perdi a bola, recua já todo mundo, senta todo mundo lá atrás. E aí o cara já fica mais confortável pra sair jogando. Aqui, o Jorge Jesus tem feito a marcação assim que perde a bola e isso tem encantado os olhos quando você olha uma Premier League ou um campeonato italiano, um campeonato alemão, principalmente o campeonato alemão, você tem isso, é comum. É comum você ter esse tipo de marcação, uma marcação mais alta, por exemplo, também é comum. Só que aqui, como a gente ficou ultrapassado muito tempo, essas coisas vão saltando aos olhos. E como salta aos olhos, mostra o quanto o técnico é influente, o quanto os ajustes básicos do dia a dia de treinamento, nesse modelo de jogo que é mais integrado, fazendo essa simulação do dia a dia, do que é uma partida de futebol, você vê que de fato isso dá muito resultado e o quanto isso impacta. E nós já tivemos grandes técnicos, e temos. O Luxemburgo nos anos 90 criou esse impacto. Ele foi um cara inovador. Ele inovou várias vezes em treino, ele inovou em posicionamento, ele inovou usando jogadores que não eram da função em outra função, ele mudava jogo em intervalo. Talvez tenha sido o nosso último grande criador. Agora tem o Diniz tentando implementar algumas coisas, mas com pouco resultado. O nosso último grande criador, e aí por isso que eu digo que a gente ficou ultrapassado, porque a gente passou a criar menos, foi o Luxemburgo. O Luxemburgo, de fato, ele não só criou, como ele executou e deu resultado. Aí alguém em casa vai falar, mas e o Tite? O Tite é um cara que soube se adaptar e ele soube correr na frente dos outros para fazer o que o mundo já estava fazendo aqui. Por isso o Corinthians do Tite era um Corinthians tão organizado, era um Corinthians tão racional, um Corinthians de pouco erro, porque o Tite pegou o que tinha de melhor e análise de desempenho, a parte tática, a estrutura das equipes, e ele conseguiu implantar. E quando a gente fala de um treinador, não é só eu chegar e falar, cara, vamos jogar no 4-3-3, eu quero um jogo de modelo reativo, eu quero usar os lados do campo, eu quero uma jogada sempre vertical. Como eu executo e identifico os meus jogadores para executar, isso também faz toda a diferença. Então o técnico, ele é um cara que pensa as ideias, que executa as ideias e administra essas ideias num ambiente de 30, 40 caras que às vezes ganham mais que ele e que tem um ego lá em cima. Ou seja, ele além de tudo é um gestor, um executor e um líder. Então dizer que técnico não ganha o jogo é deixar o papel que é fundamental no lixo. Em outros esportes, tem um monte de gente que paga pau para esporte americano aí. Nos esportes americanos, o técnico não é subvalorizado, muito pelo contrário. Você vai pegar um Patriots da vida aí, que é multicampeão na NFL, todo mundo reconhece o valor do treinador ainda mais.
mais do treinador e da sua comissão, porque você tem treino por setores. Aqui no Brasil agora a gente começa a fazer um pouco mais. Na Europa é comum, antigamente aqui no Brasil não tinha o técnico da defesa, o técnico do meio, o técnico do ataque. Isso aí você vai no Ajax há 15 anos já tinha. Então por isso que a gente concorda que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Aí você vai na NBA, os técnicos são super valorizados. O trabalho dos treinadores não é jogado na lata do lixo. Em outras modalidades a mesma coisa. Você vai no handball. Então aqui e no Brasil, principalmente, a gente olha pro futebol como se ele fosse ali apenas uma junção de talentos, de bons jogadores e que o técnico tá ali para não atrapalhar. Tanto que a gente criou o termo aqui, historicamente ridículo, de distribuidor de coletes. Se você resume um técnico a um distribuidor de coletes, você não tem a menor ideia do que tá acontecendo no campo de futebol. Então não dá. Esse papo é tão raso e é tão superficial que me irrita. Como eu falei no início. Como me irrita, por exemplo, e aí, quem não... Me irrita você não ter o Fanáticos baixado, o aplicativo. Lá você acompanha estatística, tabela, quando seu time vai jogar, contra quem vai jogar, quem é o artilheiro, enfim. Você tem um raio-x do seu time e de vários campeonatos. E lá você pode participar de desafios, de quiz com seus amigos, quem sabe mais do seu time, enfim. E mandar perguntinhas também, como o Lucas Costa mandou. Na verdade, ele não mandou uma pergunta, ele afirmou que fica fácil fazer o que o Jorge Jesus está fazendo no Flamengo, porque ele tem uma seleção em mãos. Bem, aí vamos lá. O Flamengo já teve outras seleções em mãos, inclusive o termo Seleflá não foi criado agora. Ele já foi criado nos anos 90, em que o time nunca jogou nem perto disso. E o Flamengo já teve, por exemplo, um trio de ataque com Romário, Sávio e Edmundo, que eram 3 dos melhores atacantes que o Brasil tinha. Era um já consolidado, o outro que já era enorme e talvez o grande talento da época, o Sávio, que surgia ali para se consolidar. E isso não funcionou. Tinha o Branco na lateral esquerda, que era campeão do mundo. A coisa não andou. O Flamengo, depois disso, chegou a ter Zé Roberto, Alex. Eu citei isso no outro Polêmicas Vazias. O Flamengo chegou a ter Zé Roberto, Amoroso, Alex, Vampeta, Gamarra. Não todo mundo junto ao mesmo tempo, mas o Flamengo teve grandes times. E a coisa não andou. Quantos times, por exemplo, você viu, o Palmeiras tinha uma seleção, né? Tanto que falava time A, time B. O Palmeiras, em algum momento, com o Filipão ou com outro treinador, chegou perto de jogar o que o Flamengo joga? Não, porque as ideias dos técnicos eram diferentes e não potencializava esse jogo de mais toque, de mais proximidade, de controle do jogo. Tinha um jogo que potencializava algumas coisas, como, por exemplo, o Bruno Henrique, do Palmeiras, o Dudu, enfim, etc. Porque era um modelo de jogo específico. Então, essa história de diminuir o trabalho do Jorge Jesus e dizendo que o Jorge Jesus só faz o que faz porque tem um grande time, não é verdade. O Flamengo não é rico de agora e o Flamengo tem grandes nomes de 2016 pra cá em vários momentos. Não todos juntos ao mesmo tempo, mas o Flamengo já teve. E esse papo também não vale pra outros lugares, né? Você vai, por exemplo, Manchester United. Poxa, os caras gastaram mais que o Manchester City e em momento nenhum o Mourinho fez um time lá atrás melhor que o do Manchester City. Então as ideias do treinador e como elas são executadas, elas são fundamentais para o que você vê no resultado final. Tem treinador que estraga uma seleção e tem técnico que pega um time mais humilde e transforma num bom time. Então esse papo aqui não cola. Só para acabar a polêmica aleatória, terno ou agasalho, já que a gente tá falando de técnicos, eu gosto de técnico de agasalho, assim, professor de educação física, moletomzão, bonezinho e tal. Eu entendo a ideia do paletó, é legal visualmente, a Champions tem isso, os campeonatos europeus acho que dá um ar professoral, mas pra mim dá uma distanciada e é até ruim pros movimentos. Por exemplo, o Jorge Jesus tá lá de paletó, mas o paletó tem que ser de malha, né? Porque o que ele gesticula aqui, agacha, daqui a pouco rasga. Nem é confortável pro cara. O técnico que dá chilique ainda mais. O Sampaoli, por exemplo, que anda de um lado pro outro, não para em momento nenhum, de paletó não tinha a menor condição. Meio que ele ia pingar feito uma bica de... E segundo, que ia ficar ruim até para o que ele gosta de fazer, né? Eu, por exemplo, não gosto de usar paletó. Eu nunca apresentaria polêmicas vazias de paletó. Seria desconfortável. Eu gosto de gesticular muito, aí o negócio aperta aqui no sovaco, vai no ombro, tem aquele negócio de ombreira que vem pra cá e sai da calça, aí tem que botar na calça. Eu não tô ali pra me preocupar com a minha indumentária. Eu quero conforto pra gritar com meus jogadores e orientar. Também essa história do grito é mais ou menos, viu? Porque tem muito técnico bom que não é gasguito na beira do campo e dá certo. Então eu prefiro, entre paletó e agasalho, o técnico mais estilo professor de educação física. Isso não tem nada a ver com raiz e Nutella, os caralho, que eu odeio esse termo. Eu expliquei tecnicamente porque que eu prefiro o cara de agasalho e de preferência bonezinho, né? O bonezinho dá todo um charme. E pranchetinha é show. Ou pode ser um tablet também, tabletzinho ali. O Joel usava bem a prancheta. Mas é isso. Por sinal, tem uma cena muito boa do Joel com o Dudu no Cruzeiro. Já viu em São Januário? Vou botar você, Dudu! Aquece, Dudu! Aí daqui a pouco o Dudu, vai lá, Dudu! Tipo, não tem instrução nenhuma. Aí assim, vai lá, Dudu! Vou botar você, Dudu! O meu filho se amarra. É isso. Um abraço, Polêmicas Vazias chegando ao fim. Toque na notificação, dê seu like, dê seu dislike, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no canal e volte sempre, beleza? É isso aí, tô mais calmo agora.